De volta aos nossos estudos, vamos retornar trabalhando poderes administrativos. No bloco anterior, nós trabalhamos a parte introdutória. E a partir de agora, nós vamos trabalhar quais são os poderes administrativos definidos pela doutrina. E isso aqui é o que mais cai em prova disparado acerca do tema, tá? Então olha só, primeira observação que eu quero fazer com vocês é que nós vamos trabalhar essa classificação aqui, que é a classificação cobrada em prova de concurso, tá? Poder vinculado, poder discricionário, tá? Você vai aprender comigo o que é o poder disciplinar, o que é o poder hierárquico, o que é o poder regulamentar, também chamado de poder normativo, e o que é o poder de polícia. Por que eu estou falando isso, senhores? Se você pegar algumas doutrinas, você vai notar que alguns doutrinadores eles estabelecem uma outra classificação, mas pode confiar em mim, tá? O que vai cair na sua prova é essa classificaçãozinha aqui, ó, que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar um por um dos poderes. Por quê? Porque a banca, quando vai trabalhar esse tema, ela vai te dar o conceito de um poder e vai afirmar que é o exercício de outro. Então ela vai misturar, ela vai te dar uma situação que eu estou diante, por exemplo, de um poder hierárquico e vai falar que é o exercício do poder discricionário. Ela vai pegar uma situação que configura poder de polícia e vai falar que a administração pública está exercendo poder normativo, tá? Então você tem que aprender um por um desses poderes e suas características, tá? Para não confundir isso em prova. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos para o que interessa, tá? Você vai notar comigo aí que eu coloquei essa figurinha, por quê? Para você poder entender, tá? Lembrando que no nosso curso você aprende direito administrativo e você não decora, tá? Professor, o que tem a ver esse cara aqui de terno com uma capa aqui de super-herói? Eu quero que você faça uma analogia. É como se a administração pública, tá? O agente público agindo em nome da administração pública, ele fosse um super-herói, tá? O super-homem, para alcançar a finalidade dele de proteger a sociedade, ele não tem poderes. Ele não consegue voar, ele não consegue correr mais que os outros, ele não tem mais força que qualquer pessoa. É a mesma coisa, tá? A administração pública, para ela conseguir alcançar a sua finalidade, que é promover aí o interesse público, ela tem que estar revestida de poderes, tá? Ela tem que estar revestida de poderes. E quais são esses poderes, professor? Nós vamos estudar aqui o poder vinculado. Nós vamos estudar o poder discricionário. Nós vamos estudar o poder hierárquico. Nós vamos estudar o poder disciplinar. Nós vamos estudar o poder regulamentar, também chamado de normativo. E por fim nós vamos estudar o que mais cai em prova, que é o poder de polícia. Lembrando, senhores, que esses poderes aqui, certo? Concedidos, conferidos à administração pública, não é isso? Nada mais são do que prerrogativas. Poderes, né? De natureza, cuidado, instrumental. São instrumentos conferidos à administração pública para que ela consiga efetivamente alcançar o seu objetivo. Agora toma cuidado com um detalhe, tá? Que eu já vi gente errar em prova. Cuidado, esses poderes administrativos que nós vimos aqui, ele não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, tá? Com os poderes estruturais do Estado. Como assim, professor? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, tá? Tem nada a ver, tá? Poderes administrativos são prerrogativas, né? Poderes, né? Que têm natureza instrumental porque são concedidos à administração pública para, utilizando esses poderes, ela consiga efetivamente alcançar sua finalidade, que é promover o interesse público. A partir de agora, nós vamos estudar cada um desses poderes e nesse bloco nós vamos já trabalhar os dois primeiros, tá? Nós vamos aprender o que é esse tal de poder vinculado e o que é o tal do poder discricionário. Vamos para o que interessa, presta bem atenção. Senhores, vem cá, quando eu falo vinculado, o que isso te lembra?
Vinculado lembra o quê? Vinculação, né? Quando o sujeito ele tá aqui meio preso, amarrado, né? Ele não tem muita escolha. É exatamente isso, tá? Eu tenho o poder vinculado ele se manifesta quando a administração pública ela vai editar um ato administrativo vinculado, cuidado, onde todos os elementos do ato, isso nós vamos aprender lá na aula de atos administrativos, tá? Mas quando todos os elementos do ato administrativo, eles já foram previamente, tá, estabelecidos pela lei, e a lei, ela não concede atenção, ela não concede, tá, para o agente público qualquer margem de liberdade, tá? Ele não tem muita escolha, tá? O agente público agindo como administração pública, ele deve realizar o ato daquela forma, tá? E ele não tem o que decidir aqui, é só executar, tá ok? Então olha só, presta atenção nessa imagem que eu coloquei aqui pra você. Você notou que eu tenho um bonequinho aqui, que ele está algemado? O que isso aqui significa? Significa que existem situações em que a lei ela define todos os elementos do ato administrativo. Você vai aprender comigo lá em ato administrativo, tá? Que o ato administrativo ele é composto por competência, ou seja, a lei vai estabelecer quem pode praticar aquele ato, certo? Finalidade, ou seja, aquele ato ele está sendo praticado visando o quê? Para quê? Tá? Sempre você vai aprender comigo que finalidade sempre tem que ser o quê? Interesse público. Forma, o que seria a forma? Forma é a exteriorização do ato. Como esse ato vai ser praticado? Qual o procedimento que eu adoto, tá? Motivo. Motivo é o quê? É a situação de fato ou de direito que justifica a realização, né, a prática daquele ato. E por fim, objeto. Senhores, nesse encontro, meu objetivo não é aprofundar os elementos do ato administrativo, tá? E isso nós vamos aprender detalhe por detalhe lá na aula de ato administrativo. Mas eu preciso fazer uma remissão aqui, por quê? Porque olha só, quando eu tenho o poder vinculado, significa que a lei, ela já estabelece todos esses elementos, tá, do ato administrativo. E o agente público, quando vai agir ali em nome da administração pública, ele não tem muito o que escolher. Por quê? Porque a lei já definiu. Nós aprendemos lá que o direito administrativo, a administração pública, ela deve agir pautada no princípio da legalidade, tá? O que significa isso? A administração pública só pode agir, tá? E deve agir conforme o que estabelece a lei. Então a administração pública, para agir, a lei tem que autorizar. E a lei pode estabelecer como vai ser realizado aquele ato, tá? Então, vamos lá, presta bem atenção no que eu estou te explicando. Quando a lei, ela já define, tá, todos esses elementos, o agente público ele não tem muito o que discutir. Ele só tem que cumprir a função dele e executar o ato conforme a lei estabelece. Ele não tem margem de escolha, tá ok? Vamos para um exemplo aqui para ficar mais fácil. Imagina o seguinte, eu, Fernando, sou um fiscal, tá? Um fiscal da vigilância sanitária, um exemplo. E aí, eu no exercício das minhas funções, ou seja, agindo como administração pública, estou ali realizando uma operação onde estou fiscalizando supermercados, correto? Beleza. Me deparo com um supermercado onde eu encontro inúmeros produtos vencidos. Aí o que acontece? Vamos imaginar que a lei, ela estabelece o seguinte, tá? É um exemplo. A lei estabelece o seguinte: fiscal de vigilância sanitária, se você chegar no local e identificar produtos vencidos, você deverá, tá, interditar o local e estabelecer cumulativamente uma multa de 50 mil reais. Senhores, olha que interessante. A lei falou o que aqui? Fiscal, identificou o produto vencido? Sim. Interdita o local e aplica a multa de 50 mil reais. Eu lhe pergunto, poderia eu, Fernando, agente público, né, agindo em nome da administração pública, ficar com pena ali do indivíduo, falar, não, é um mercado pequenininho, se eu aplicar aqui uma multa de 50 mil reais, esse cara não vai conseguir pagar, vai acabar quebrando o negócio dele, ele vai ter que fechar as portas. Poderia eu, Fernando, por exemplo, aplicar uma multa de 5 mil reais ao invés de aplicar uma multa de 50 mil reais?
Não poderia fazer isso. Por quê? Porque nesse caso, nesse exemplo que eu apresentei para vocês, a lei ela não deu nenhuma margem de escolha, tá? Ela não deu nenhuma margem de liberdade para o agente público. A lei foi clara. Tem produto vencido? Multa de 50 mil e interdição do estabelecimento. Então, senhores, quando é que eu estou diante desse famoso poder vinculado, tá? Também chamado às vezes de poder regrado, tá? Eu estou diante do poder vinculado quando a administração pública, através do agente público, não é isso? Edita um ato administrativo, não é isso? Que a lei já estabelece todos os elementos dele. Competência. Quem pode realizar, quem pode executar, quem pode aplicar essa multa? É o fiscal de vigilância sanitária, tá? A finalidade, interesse público, a forma, tá? Você vai aplicar isso através de uma multa, não é isso? O motivo, né? Você vai aplicar essa multa, né? Vai interditar o local. Quando? Quando eu tiver aqui produtos vencidos, tá? Então eu tô determinando aqui o motivo, não é isso? O objeto seria o quê? Que a gente vai estudar lá em ato administrativo. Seria o ato em si, né? O ato em si de fiscalização, não é isso? Beleza. Então, senhores, o grande segredo é poder vinculado, olha a imagem, você não erra, tá? Poder vinculado, estarei diante dele quando o agente público, ele não tem escolha. Ele está amarrado, vinculado, mesmo chorando, ele vai ter que aplicar a multa de 50 mil reais. Beleza? Você vai entender isso bem melhor agora que eu vou falar com você sobre poder discricionário. Agora presta atenção, eu quero fazer uma observação para você não errar isso em prova, tá? A doutrina, ela critica muito, tá, a questão do poder vinculado ser classificado como um poder da administração pública. E eu concordo com a doutrina, tá? Porque se você parar para analisar, quando eu falo do poder vinculado, que é o quê? O agente público deve realizar o ato conforme estabelece a lei e ele não tem nenhuma margem de escolha. Quando eu falo isso aqui não está falando de poder, na verdade, que é uma prerrogativa. Isso aqui está muito mais falando de uma limitação. Você concorda comigo? Eu também concordo com essa teoria, tá? Mas cuidado, para efeito de prova, tá? Para sua prova, que você vai realizar aí nos próximos dias, tá? Você vai sim colocar poder vinculado como poder da administração pública, como poder administrativo, tá ok? Esquece essa discussão, tá ok? Poder vinculado é sim um dos 6 poderes classificados aí como poderes administrativos. Beleza? Tranquilo. Então olha só. Agora, olha essa imagem aqui que eu coloquei pra você, ó. Não tem como você errar. A imagem, ela fala por si só. Olha aqui a lei pegando aqui, arrastando o agente público e falando, esse é o caminho, filho. Aí tem uma guardinha aqui, ó, é por aqui. Ah, mas eu queria ir por aqui. Não pode. Eu, lei, estou determinando como, quando, o que tem que ser feito diante desse caso concreto. Você está amarrado, você, agente público, você não tem liberdade. Vai sim, e é por esse caminho. Beleza? Agora, olha como fica fácil você entender o poder vinculado quando eu te explico o segundo poder administrativo, tá? Agora eu vou falar do poder discricionário. E aqui presta atenção. O poder discricionário, ele é exatamente o contrário do poder vinculado. Se no poder vinculado, o agente público ele está amarrado, né? Ele está vinculado ao que determina a lei, ele não tem margem de escolha. No poder discricionário, é exatamente o contrário. Olha que interessante. O poder discricionário, ele se manifesta com a edição de um ato administrativo discricionário, onde a lei, cuidado, a lei concede ao agente público uma certa margem de liberdade no que se refere oportunidade e conveniência. Calma, deixa eu te explicar isso aqui. Olha só, você já aprendeu comigo que a administração pública, ela deve atuar, né, pautada aí na legalidade. Ou seja, é a lei que define, né, como, quando a administração pública pode agir e como deve agir. Beleza. Só que acontece, às vezes, a lei, ela concede ao agente público uma certa margem de liberdade. Como assim margem de liberdade, professor? A lei, ela estabelece um parâmetro de escolha para o agente público agir diante daquele caso concreto. E essa escolha está relacionada ao quê? Essa escolha está relacionada à oportunidade
Oportunidade significa o quê? O momento mais adequado, tá? Para agir. E conveniência. O que significa, professor? Conveniência. Conveniência significa, esse ato que eu vou praticar, ele é o mais adequado para alcançar a finalidade do ato? Para alcançar a finalidade da administração pública? Promover o interesse público? Então, olha só. Calma que eu vou dar o exemplo, você vai entender já já. Então, olha só. Às vezes, a lei, ela não dá margem nenhuma. Ela fala, diante dessa situação, faça isso. Olha o exemplo que eu te passei. Diante fiscal de vigilância sanitária, diante da constatação de produtos vencidos sendo ofertados aí dentro do estabelecimento comercial à população, o senhor deve interditar o estabelecimento e aplicar a multa de 50 mil reais. Eu lhe pergunto, aqui nesse exemplo, eu tive alguma margem de liberdade? Eu, Fernando, agente público, fiscal de vigilância sanitária? Eu não tive margem nenhuma, eu só tenho que executar o que a lei fala. Agora, existem outros momentos em que a lei dá essa margem, tá, de liberdade para o agente público. Vamos para um exemplo. Agora vamos mudar. Vamos fingir que a lei agora, ela estabelece o seguinte: fiscal de vigilância sanitária. Se você se deparar com produtos vencidos dentro de um estabelecimento comercial, você deverá interditar o estabelecimento, e deverá aplicar uma multa entre 5 mil até 50 mil reais. Levando em consideração os detalhes ali, né, do ocorrido, perdão, levando em consideração a estrutura do estabelecimento e a quantidade de produtos vencidos que você encontrou. Olha que interessante agora. Agora, se você parar para analisar, a lei ela deu uma margem de liberdade para o agente público? Deu. Por quê? Porque aqui a lei falou o quê? Entre 5 e 50 mil reais. Quem vai definir o valor da multa dentro desse parâmetro é o agente público. Pode ser que o agente público, analisando ele, pô, mercadinho pequeno, só achei uma bandeja, né, de presunto vencido, então eu vou estabelecer aqui a multa de 5 mil, que é a mínima. Ou eu estou diante de um supermercado, né, de renome, com várias unidades espalhadas pelo Brasil, e encontro ali 1 tonelada de carne, né, estragada dentro do estabelecimento. Opa, agora eu vou estabelecer aqui 50 mil a multa, tá? Então você notou que agora, diferentemente do que ocorreu com a situação passada, agora a lei está conferindo uma certa liberdade, uma margem de liberdade para o agente público. Agora presta atenção, presta atenção. Quando eu falei margem de liberdade, não é bagunça, tá? O que significa isso? A lei, ela estabelece o mínimo e o máximo. A escolha do administrador, a escolha do agente público agindo como administração pública deve estar dentro desse parâmetro aqui, ó, dentro do mínimo e do máximo. A lei está falando que o mínimo é 5 mil a multa e o máximo 50. Poderia eu, fiscal de vigilância sanitária Fernando, estabelecer uma multa aqui de 2 mil reais? Não, porque eu não estou respeitando o mínimo de 5. Poderia eu estabelecer uma multa de 100 mil reais? Não, porque eu não estou respeitando aqui o máximo, não é isso? Então tem que estar dentro do quê? Dentro dos limites estabelecidos pela lei, tá ok? Beleza. Aí olha que interessante. Essa liberdade que é concedida aí ao agente público diante do exercício do poder discricionário, essa liberdade se refere ao quê? Se refere a 2 aspectos. Oportunidade, que fala do quê? Momento, e conveniência. Ou seja, esse ato é o mais conveniente, é o mais interessante, é o mais adequado para alcançar a finalidade? Então olha só que interessante. Quando eu falo de oportunidade, eu estou falando de momento. Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Eu, fiscal de vigilância sanitária, chego no local e eu verifico que nós não estamos, por exemplo, com o apoio da polícia militar. E o local ali está repleto de funcionários e eu tenho a informação que o proprietário daquele estabelecimento comercial, ele é um cara meio que problemático, gosta de arrumar confusão e etc.
já agrediu alguns fiscais que foram realizar ali, né, a fiscalização no estabelecimento dele. Eu, naquele momento, eu acho que não é oportuno, não é interessante eu exercer a fiscalização nesse momento. É melhor solicitar o apoio da Polícia Militar e com a chegada da viatura, aí sim eu vou exercer a minha função, vou realizar a fiscalização e vou aplicar ali a sanção se eu achar alguma irregularidade, tá? Então, a lei dá o quê? Esse é o momento, dá essa oportunidade. Agente público, você deve agir, não é isso? Deve agir, mas no momento mais oportuno, no momento mais interessante, tá ok? Você define isso. E aí eu falo também da conveniência. A conveniência seria o quê? Aquele ato é o mais adequado? Por exemplo, interditar o estabelecimento seria uma forma adequada, inteligente, interessante para coibir o fornecimento de produtos vencidos? Eu concordo, eu posso asseverar para você aqui que sim, tá? Quando você interdita o estabelecimento do cara, ele pensa duas vezes em colocar produto vencido, tá ok? Então, a liberdade que eu falo aqui do poder discricionário que é concedido ao agente público está se referindo ao quê? Não está se referindo a realizar o ato ou não. Ele tem que realizar o ato. A liberdade está em relação ao momento que ele vai realizar o ato e se aquele ato, né, aquela multa de 5, de 10, de 15, de 30, de 40 mil, dentro dos parâmetros legais, é o mais interessante, é o mais adequado para alcançar a finalidade pública. Beleza, senhores? Aí toma cuidado com uma coisa, que isso aqui vai servir para todas as nossas aulas daqui para frente, tá? Essa liberdade sobre oportunidade e conveniência tem um nome, tá? O nome disso aqui é mérito administrativo. Então, toda vez que eu falar com você do mérito administrativo, eu estou falando do quê? Da oportunidade e da conveniência do ato. Beleza? Mérito administrativo nada mais é do que a análise acerca da oportunidade, momento, e da conveniência, se o ato é o mais adequado, tá? Do ato administrativo. Beleza? Tranquilo? Fácil até aqui? Beleza. Então, olha só, senhores. Como eu falei para vocês, o que vai diferenciar o poder discricionário do vinculado é isso. No vinculado não há margem de liberdade, conveniência e oportunidade. No ato do poder discricionário há sim essa liberdade, tá? De ação do agente público no que tange oportunidade e conveniência, diga-se mérito administrativo. Beleza. Aí, tome muito cuidado com o que eu vou te falar agora, tá? Essa liberdade não é concedida ao agente público diante do poder discricionário, não é absoluta. Por que não é absoluta, senhores? Aí presta atenção aqui, ó, que eu vou complementar o que nós estamos falando. Presta bem atenção. Quando eu falo que o poder discricionário concede liberdade para o agente público, essa liberdade aqui não é absoluta, tá? Essa liberdade, ela tem limites. E quais são os limites da discricionariedade? A própria lei é o primeiro limite. Como assim, professor? Mas não é a lei que está concedendo a liberdade? Ela concede a liberdade, mas dentro de um parâmetro, dentro do mínimo e do máximo. Quando a lei concedeu ao agente público, Fernando, fiscal de vigilância sanitária, a liberdade de aplicar a multa de 5 a 50 mil, eu devo aplicar a multa entre 5 e 50. Não pode ser 4 e não pode ser 60. Entenderam? Então a lei, ela limita, tá? Ela estabelece limitação para a realização daquele ato, mesmo que discricionário. Além da lei, e tomem cuidado com isso, além da lei, eu devo observar, tá, os princípios da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Por quê? Olha só que interessante. Olha o exemplo que eu vou te dar. A lei não me concedeu, Fernando, agente público, fiscal de vigilância sanitária, a liberdade de aplicar multa de 5 a 50 mil reais para quem estiver fornecendo para a comunidade produtos vencidos? Ótimo. O que aconteceu? Eu, Fernando, apliquei 2 multas nesse dia. Uma no estabelecimento A e outra no estabelecimento B. No estabelecimento A, que era uma quitandazinha pequenininha, né?
um mercadinho bem pequenininho, eu encontrei uma bandeja de presunto vencido. E aí, diante do caso concreto, eu apliquei aí a multa, né, de R$40.000. Tá dentro da margem? A lei me conferiu o quê? De 5 a 50. Não é isso? Não é isso? Acompanhe comigo, ó. De 5 a 50. Eu apliquei de 40. Tá dentro dessa margem? Tá. Então eu respeitei a lei. E aí o que aconteceu? No estabelecimento B, estabelecimento enorme, tá? Um hipermercado de renome nacional, tá? Com várias unidades espalhadas pelo Brasil, eu encontrei 1 tonelada de carne estragada. Nesse estabelecimento B, eu apliquei uma multa de R$20.000. Eu lhe pergunto agora, vem cá, eu respeitei a lei? Se você parar para analisar, sim. Por quê? A lei me concedeu a liberdade, né, de aplicar multa entre 5 e 50. Eu apliquei 20, tá dentro desse parâmetro. Então a lei eu até observei. Agora presta atenção, não basta respeitar a lei, você também tem que respeitar o quê? Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Você concorda comigo que é desproporcional eu aplicar uma multa de R$40.000 para o estabelecimento A, que é pequeno e que estava com uma única bandeja vencida de presunto, e aplicar R$20.000 para um estabelecimento que é enorme, certo? Em que eu encontrei mais de 1 tonelada de carne estragada? Isso aqui é desproporcional? Isso aqui não tem lógica? Você concorda comigo? Não há lógica nisso. Por que você aplicou 40.000 para o estabelecimento pequeno que só tinha uma bandeja e 20.000 para o estabelecimento grande que tinha 1 tonelada de carne estragada? Então, como aqui o meu ato não foi proporcional, não foi razoável, tá? Não tem uma lógica nisso, tá? Eu não consigo justificar o porquê dos 40.000 pro pequeno e os 20 pro grande, tá? Eu estou, sim, ferindo o ordenamento jurídico, porque o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ele está previsto, tá? Na Constituição Federal e nas normas administrativas. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa margem de liberdade aqui, não basta respeitar o mínimo e o máximo que está na lei. Também deve o ato administrativo discricionário respeitar a proporcionalidade e a razoabilidade. Beleza, senhores? Tranquilo até aqui? Facinho? Não tem mistério, não é isso? Beleza. Agora presta atenção. Essa discricionariedade, né, que é a liberdade no que tange oportunidade e conveniência concedida ao agente público, traduzindo, a liberdade sobre o mérito administrativo, tá, que eu concedo aí ao agente público, essa discricionariedade, ela vai ser aplicada tanto em relação à edição do ato, quando eu vou praticar o ato administrativo, como também quando eu vou revogar o ato administrativo, tá? Porque às vezes eu pratiquei lá o ato, beleza, só que agora, no momento atual, esse ato ele não é mais conveniente, ele não é mais oportuno. Então eu quero desfazer esse ato, certo? É o desfazimento do ato. Quando eu vou desfazer o ato por motivo de conveniência e oportunidade, cuidado com isso, você vai aprender isso comigo, eu vou revogar. O nome correto é revogar o ato. Pelo amor de Deus, não fale jamais que você vai anular o ato. Você vai aprender comigo que eu só vou anular um ato administrativo quando ele for ilícito. Ilícito, quando ele violar a lei, tá ok? Quando eu estou desfazendo o ato em decorrência da conveniência e da oportunidade, né? Ele não é mais interessante, certo? Eu vou revogar. Então presta atenção no que eu vou te explicar agora. Olha que interessante isso aqui. Olha só. Vou te dar um exemplo. Em Brasília, para quem conhece, nós temos o eixo, né, o eixo monumental ali, em que nos finais de semana a administração pública local fecha aquela pista, tá? Fecha aquela pista, então carros não conseguem transitar aqui, para que a comunidade possa fazer caminhada, as crianças possam andar de patins, de bicicleta naquela pista, que é bem larga, tá? Então olha só, o governador, quando ele realizou esse ato, né, ele decidiu o quê? Olha, não passa tanto carro, as pessoas que moram ali na asa norte, na asa sul ali, ficam às vezes sem local para poder se divertir, então eu acho que é conveniente, eu acho que é interessante, né, para aquela comunidade local, fecharmos essa pista aos sábados e domingos para que as crianças possam brincar. Beleza, e isso
foi feito pelo governador, como administração pública. Ótimo. Só que passaram-se 3 meses e foi constatado o seguinte: como os carros não podem transitar aqui, eles devem entrar, né, transitar ali nas entrequadras. E o problema é que, com isso, eu tô tendo um congestionamento absurdo nas entrequadras, tá causando transtorno para os moradores, e eu constatei que os Jareds, né, os filhos ali dos ricos que moram naquela região, eles não acabaram não utilizando esse benefício. As crianças não estão descendo para a pista lá para andar de patins, porque as crianças estão em casa brincando ali de Counter-Strike, estão brincando ali no seu computador, dentro do ar-condicionado, dentro do seu quarto. Não deu muito certo, tá? O governador achou que iria ajudar, mas acabou mais atrapalhando. Constatado isso, o governador ele fala assim: cara, eu pensei que ia dar certo, mas não deu. Aqui, quando eu pratiquei o ato, ele era oportuno e conveniente, mas agora ele não é mais oportuno, ele não é mais conveniente. Por quê? Porque na verdade está trazendo mais transtorno do que benefício. Ninguém está usando e está causando trânsito. Eu quero desfazer esse ato. Vem cá, quando o governador vai desfazer esse ato discricionário, mas ele está desfazendo por quê? Porque está ferindo a lei? Não, a lei concede ao governador, né, o administrador ali no caso do DF, essa competência de interditar o local, certo? Então ele não está violando a lei. Então eu não vou anular o ato, por quê? Porque o ato não está ferindo a lei. Eu vou revogar. Por que eu vou revogar? Porque a revogação é a medida, né, adequada para desfazer um ato em decorrência da oportunidade da conveniência. Aquele ato não é mais oportuno, não é mais conveniente. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, senhores, cuidado. Essa liberdade, né, concedida ao agente público é tanto no momento da edição, como também no momento da revogação. Beleza. Para finalizar o nosso bloco, eu tenho que falar com vocês sobre a questão do controle judicial, tá? Isso aqui, quando cai, a maioria dos alunos erram porque não estudam de forma aprofundada. E aqui, o nosso compromisso com você é fornecer aulas, tá? Para que você possa gabaritar. Eu não tô falando em bem, não. Você vai gabaritar, seja direito administrativo comigo, né? Seja informática com o professor Arthur, seja conhecimentos ali de história e geografia do estado de Goiás com o professor Luiz Eduardo, tá? Aqui você vai garantir a sua aprovação. Presta atenção, olha só. Nós temos a administração pública. A administração pública, senhores, e tomem cuidado com isso, nós vamos aprofundar isso quando nós formos estudar controle administrativo. A administração pública, ela está nos 3 poderes, tá? No poder executivo, que é a grande regra, tá? Mas também está presente no poder legislativo e no poder judiciário. Eu sei que a função principal do poder legislativo é fiscalizar e criar leis. Mas em situações específicas, o poder legislativo, ele administra a coisa pública, certo? Por exemplo, a Câmara dos Deputados, ela que administra, né, os seus serviços, ela que paga suas contas, paga lá o subsídio ali dos servidores, etc. O Poder Judiciário da mesma forma. O Poder Judiciário, a função principal dele é julgar, né, exercer a função jurisdicional, aplicar a lei ao caso concreto. Eu sei disso, mas existem situações excepcionais em que o Poder Judiciário ele também administra a coisa pública. Exemplo, vou fazer uma reforma aqui no tribunal, vou contratar servidores, vou abrir concurso. É o próprio Poder Judiciário que executa isso. Então o que eu quero que você entenda, e presta bem atenção. A administração pública ela está nos 3 poderes. Em regra, no Poder Executivo, porque a função principal do Poder Executivo é administrar, né? Beleza. Só que cuidado. O Poder Judiciário, ele pode exercer o controle, fiscalizar a atuação do Poder Legislativo e a atuação do Poder Executivo quando atuam como administração pública. Traduzindo, quando o Poder Executivo, um prefeito no município, né, quando um órgão ali, através do seu diretor, quando ele está exercendo a administração pública, quando ele está administrando a coisa pública e oferecendo serviços públicos, o Poder Judiciário ele pode fiscalizar esses poderes? Pode. Cuidado, tá? O nome disso é controle judicial. Por que controle judicial? Porque quem está fiscalizando é o Poder Judiciário.
Quando o Poder Judiciário está fiscalizando os outros poderes, seja o Poder Legislativo ou Executivo, tá? Quando agem como administração pública, o nome desse controle é controle judicial. Perfeito. Só que toma cuidado, presta atenção. Existe hierarquia entre os poderes? Não, tá? O Poder Judiciário não está acima do Poder Executivo, não está acima do Poder Legislativo, o Poder Legislativo não está acima do Executivo e do Judiciário. Eles não têm uma relação de hierarquia entre eles. Ótimo. Mas o que acontece, senhores? O controle judicial, ele pode ser realizado em face do ato administrativo realizado pelos outros poderes, porém, somente se o controle for um controle de legalidade. Calma que eu vou te explicar. Existem duas formas de controlar, de fiscalizar. Perdão. Eu tenho controle de legalidade, onde eu vou verificar se o ato administrativo realizado pelo poder está obedecendo à lei. E eu tenho o controle de mérito. Controle de mérito seria o quê? Agora eu não vou verificar a legalidade, eu vou verificar o mérito. E o que é mérito administrativo? Oportunidade e conveniência. Olha que interessante que eu vou te explicar agora. Calma. Então vamos ver se você entendeu. Tem que ir bem devagarzinho. Olha só. Imagine que foi realizado um ato administrativo. Um exemplo. Eu, Fernando, fiscal de vigilância sanitária, apliquei a multa no teu estabelecimento porque tinha produto vencido. Só que a lei falava, aplique a multa entre 5 e 50 mil. O que eu, Fernando, fiz? Apliquei uma multa de R$1 milhão. Vem cá. A lei fala de 5 a 50. Quando eu apliquei a multa de 1 milhão, eu estou violando a lei? Sim, eu estou violando a lei. A lei falou de 5 a 50, eu apliquei de 1 milhão, está fora da margem de liberdade que ela mesma me concedeu, então eu estou violando a lei. Quando o Poder Judiciário controla, fiscaliza o ato do Poder Executivo, aqui no meu caso, como fiscal de vigilância sanitária, ele vai analisar e vai constatar que o meu ato, ele está violando a lei. Então qual é o controle, qual é a espécie de controle que o Poder Judiciário está realizando diante do controle judicial? Controle de legalidade. Ele está verificando o quê? O ato está de acordo com a lei? Isso é controle de legalidade. Agora, vamos mudar o exemplo. E se eu estiver verificando se aquele ato ele é oportuno ou conveniente? Exemplo, o governador, ele não liberou lá a pista? A lei concede ele a liberar a pista para as crianças brincarem. Beleza. Então eu pergunto, ele está violando a lei? Não. Mas aí o Poder Judiciário entra na parada e ele fala o seguinte, eu vou verificar se é conveniente você fechar a pista ou não. Quando o Poder Judiciário analisa a conveniência ou a oportunidade, ele não está verificando se o ato está de acordo com a lei. Não, ele está verificando se o ato é conveniente ou oportuno. Então esse controle aqui judicial não é de legalidade, é de mérito. Aí eu vou chegar onde eu queria agora. Prestem muita atenção, isso aqui é o que mais cai em prova e os alunos têm dificuldade de entender, tá? O controle judicial, ele só pode recair sobre a legalidade. Traduzindo, o Poder Judiciário só pode controlar, fiscalizar o ato administrativo realizado pelos outros poderes no que tange à legalidade, se o ato está violando a lei ou não. No que tange o mérito, oportunidade e conveniência, o Poder Judiciário não pode fiscalizar, o Poder Judiciário não pode se meter, tá, na questão da oportunidade e conveniência, ou seja, no mérito administrativo do ato administrativo praticado pelos outros poderes. Por quê? Por quê? Vamos entender por quê? Porque não há hierarquia entre Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Se o Poder Judiciário pudesse meter em tudo que eu, Poder Executivo, realizo, eu, Poder Legislativo, realizo ali como administração pública, se ele puder dar pitaco em tudo, até mesmo na conveniência e oportunidade, tá? É melhor o Poder Judiciário cuidar de tudo então, certo? Então imagina o juiz falando, ô governador, não acho oportuno, não acho conveniente o senhor interditar essa pista. Eu moro aqui perto, não gosto de ficar descendo para as entrequadras. Eu, Poder Judiciário, eu, juiz, estou determinando aqui que o senhor desfaça o ato. Ei, se o senhor juiz quer determinar isso, vire governador. A competência é minha, eu não estou ferindo a lei.
Agora, quem define se é oportuno ou conveniente sou eu, dentro dos limites legais, mas sou eu, não é você, juiz. Você tem que aplicar a lei ao caso concreto, você tem que estar preocupado com a lei, você tem que estar preocupado se o ato viola a lei, não se ele é oportuno ou conveniente. Se o senhor quer decidir se é oportuno ou conveniente, vire governador. Entenderam, senhores? Então, aonde eu queria chegar com isso? O ato administrativo discricionário, ele pode sim sofrer controle judicial. Poder Judiciário fiscalizando o ato administrativo realizado pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo na condição de administração pública. Desde que, cuidado, desde que esse controle judicial recaia sobre a legalidade, seja um controle de legalidade. Por quê? Porque não pode o Poder Judiciário realizar controle de mérito em relação aos atos administrativos praticados pelos outros poderes, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. É cada um no seu quadrado. Juiz, vai cuidar de julgar, filho. Vai julgar. Pega a lei e aplica aos casos concretos. Agora, não vem querer se meter aqui se é oportuno ou conveniente fechar a pista ou não. Se a lei me concedeu isso, eu não estou violando a lei. Se eu não estou violando a lei, o seu controle não está sendo de legalidade. Está sendo de mérito, o senhor está entrando na seara do Poder Executivo, está violando a separação dos poderes. Tranquilo até aqui? Fácil? Beleza, senhores? Então, olha só. Olha que interessante, eu coloquei essa imagem para você não ter dúvida. Lá no Poder Vinculado eu tinha colocado a imagem do agente público preso, né, amarrado ali, não tem escolha, né? Ele tem que seguir exatamente o que a lei determinou, porque a lei não deu margem de escolha para ele, sobre oportunidade e conveniência. Aqui eu estou diante do poder discricionário, aqui é diferente. Aqui a lei, ela está concedendo o quê? Caminhos. Você, agente público, diante do caso concreto, vai definir, vai escolher qual é o ato, né? Qual é a conduta que você vai realizar, tá? Que é mais oportuna, que é mais conveniente dentro desses caminhos que a lei está concedendo para você. Beleza? Tranquilo? Uma certa liberdade de escolha, discricionário, sem liberdade de escolha, poder vinculado. Faço até aqui, senhores? Tranquilo? Agora chegou ao quê? A hora da verdade. Eu vou te mostrar agora, tá? Trouxe aqui duas questõezinhas, tá? Para você poder enxergar como cair em prova que eu acabei de explicar. E olha que fácil, tá? Lembrando que algumas temáticas que estarão aqui, você ainda não estudou comigo, porque eu só estudei com você os dois primeiros poderes administrativos. Vinculado e discricionário. Ainda falta muita coisa, nós vamos estudar o poder hierárquico, disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar, também chamado de normativo, tá? Então se cobrar a questão aqui, alguma coisinha dessa matéria que eu não trabalhei com você ainda, a gente pula, pode ficar tranquilo. Olha essa questão aqui, ó. FGV. De acordo com a doutrina de direito administrativo, quando a lei cria um ato administrativo estabelecendo todos os seus elementos de forma objetiva, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, a lei já estabelece tudo, tá? Sem qualquer espaço para que a autoridade pública, o agente público, né, possa valorar acerca da conduta exigida legalmente, sem dar margem de liberdade para o agente público, pois a lei já pré-estabeleceu a única conduta a ser praticada, está-se diante de qual poder? Vamos lá. Senhores, eu lhe pergunto, quando a lei estabelece todos os elementos e não me dá margem de escolha, eu estou diante do poder disciplinar? Não! O poder disciplinar é exatamente o contrário. É quando a lei me estabelece uma certa liberdade no que tange oportunidade e conveniência, que eu chamo de mérito administrativo, tá? Então a alternativa está errada. Isso aqui não é poder discricionário, tá? Poder de polícia? Também não, a gente não estudou ainda, fica tranquilo, mas não é poder de polícia. Poder regulamentar, nós não estudamos ainda, mas não é poder regulamentar. Poder disciplinar, nós não estudamos ainda, também não é. Agora olha que legal, mesmo sem saber poder de polícia, mesmo sem saber poder regulamentar, mesmo sem ter conhecimento ainda sobre poder disciplinar, você acertaria essa questão. Quer que eu te prove? Olha aqui, ó. Isso aqui eu estou diante do poder vinculado. Pois, preenchidos os requisitos legais, né, dentro daquela estrutura ali dos elementos do ato, preenchidos os requisitos legais, o ato administrativo tem que ser praticado pela autoridade pública e da forma que foi estabelecido pela lei. Se não tem margem de escolha, o poder é vinculado, você acertaria essa questão. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Se tiver dúvida, tá? Segue o nosso Instagram, manda lá no direct que eu respondo você, beleza? Olha essa próxima questão. Essa aqui é bem mais elaborada, olha que legal.
Poderes administrativos, de forma genérica, né? São o conjunto de prerrogativas de direito público. Lembra que a gente estudou? Prerrogativa de direito público por quê? Porque aqui a administração pública está agindo com superioridade em face ao particular. São um conjunto de prerrogativas de poderes de direito público que a ordem jurídica, que a legislação, confere aos agentes administrativos com a finalidade de permitir, de possibilitar que o Estado, a administração pública, alcance seus fins. Tá. Nesse contexto, de acordo com a doutrina de direito administrativo, destaca-se o poder. Vamos lá, vem cá. Hierárquico, nós não estudamos ainda, tá? Hierárquico que possui estruturação interna, eu vou até pular, tá? Eu quero que você estude comigo o discricionário e o vinculado, o B e o E, tá? Depois eu volto, fica tranquilo, quando eu explicar todos esses outros poderes administrativos. Discricionário, que consiste na atuação vinculada do agente público, refletida numa imposição legal ao administrador, obrigando a conduzir-se rigorosamente em conformidade com os parâmetros legais. Senhores, esse conceito, a atuação vinculada, onde o agente público ele está vinculado, está preso, tem que praticar o ato do jeitinho que a lei está falando e acabou. Isso aqui não é discricionário. Isso aqui não é manifestação do poder discricionário. Isso aqui é manifestação do poder vinculado, certo? Vamos ver, então a B está errada. Vamos ver a letra E. Vinculado, que é a prerrogativa concedida ao agente administrativo, agente público, de eleger, de escolher entre as várias condutas possíveis estabelecidas na lei, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Ei, senhores, esse conceito aqui não é de vinculado, esse conceito é de discricionário. E o conceito que ele colocou lá na alternativa B de discricionário, perdão, é o de vinculado. Então você notou como é que cai em prova? Então, senhores, o que significa? Significa que o examinador vai fazer isso. Ele vai colocar para você um conceito e vai te perguntar. Nesse caso, a administração pública está exercendo qual poder? Ele vai misturar o conceito de poder vinculado com discricionário, vai misturar o exercício do poder disciplinar com o poder hierárquico. Ele vai fazer, né, uma mistureba e você, tá, aluno aqui do nosso curso, não vai errar nenhuma questão disso aqui. Beleza? Tranquilo? Aguardo você no próximo bloco e nós vamos trabalhar aí, tá? Poder hierárquico, tá? Senhores, é um dos que mais cai em prova, tá? Aguardo você no próximo bloco. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.